Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nesta oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta nossa aula? Bom, na aula de número 24, nós vamos falar sobre dança de salão. Por detalhamento, vamos compreender um pouco mais sobre o soltinho, samba de gafieira, salsa, zouk, cúmbia, valsa e kizomba. Embora nós tenhamos um detalhamento muito grande, nós vamos falar especificamente de um desses estilos que eu vou deixar como surpresa aí para a gente descobrir ao longo da aula. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! Bom, turmas, e aí nós começamos a nossa aula observando estas imagens. E eu pergunto a vocês, olhando para elas, vocês conseguem imaginar o que as pessoas, o que os elementos grafados aqui, né, o que esses indivíduos estão fazendo? Embora sejam imagens completamente estáticas, né, paradas aqui, a gente consegue observar que aparentemente eles estão, de alguma forma, mexendo seus corpos, estão dançando, estão realizando o que aparece para nós agora, olha, a dança, né? Essa manifestação do corpo, essa forma de se movimentar, de expressar sentimentos, espiritualidade, usada em diversos momentos da história, que a gente vai conhecer na nossa aula. A gente começa trabalhando um pouco do conceito, dizendo o que é dança, né? Dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral, ao som de música. Por que eu coloquei ali esse finalzinho, né? Em geral, ao som de música? Porque você pode executar esses movimentos, você pode simular ali os movimentos da dança, os movimentos da natureza, por exemplo, sem som, né? Sem a música propriamente dita. Você pode usar, sei lá, a percussão do corpo, mas sem a música. Como as imagens estáticas mostraram para a gente percebe que ali as pessoas estavam dançando, embora não haja música tocando. Bom, para a gente entender um pouco sobre a origem e o desenvolvimento desta arte, né, a dança ela é uma das formas mais antigas de expressão humana. E a gente tem algumas evidências aí que mostram, né, que elas existem aí desde a pré-história. Isso a gente percebe nas pinturas rupestres, né, aquelas que estavam ali na nossa tela ainda há pouco, que vão já aparecer, essas pinturas que são encontradas em cavernas, que sugerem que as pessoas realizavam as danças, e essas danças eram parte, né, de rituais religiosos ou ainda sociais. Danças que eram utilizadas, por exemplo, para agradecer a uma colheita ou para celebrar divindades, para proteger ali o clã, a tribo, através dessas danças, pedindo às suas divindades, as crenças que eles cultuavam, né? Na pré-história, olha só, o texto continua. As danças estavam fortemente ligadas à magia, à caça, aos ciclos naturais e à comunicação com os deuses, né? A gente olhando assim parece um monte de risquinho, parece até riscos feitos por crianças, mas na verdade era a forma que eles tinham de registrar ali o que essa manifestação do corpo estava significando naquele momento. E aí a gente tem esse registro, aí, essa cartinha, vamos dizer assim, enviada, que viajou ao longo dos séculos para contar a história de que neste momento as pessoas estavam realizando dança. Se a gente avançar um pouquinho na história, nas civilizações mais antigas, né? Ali no Egito Antigo, por exemplo, a dança ela fazia parte dos rituais religiosos e cerimônias, principalmente dos funerais. E a gente percebe, né, em pinturas, em tumbas que mostram dançarinos em movimentos simbólicos ali, fazendo, né, levantando a mão, olhando para o céu, por exemplo, ou então se curvando. Parecem simplesmente desenhos estáticos, mas demonstram que eles estavam realizando dança com essas finalidades. Em outra civilização antiga, na Grécia, olha só, a dança ela era integral nos festivais religiosos, tá bom? Peças de teatro e algumas outras celebrações. Havia danças específicas para honrar deuses como o Dionísio, por exemplo.
tá bom? Então, eles usavam também um pouco, eles já tinham um culto muito grande ao corpo, e eles usavam esse corpo como ferramenta, como instrumento para conversar, para dialogar, para declarar ali as suas orações às suas divindades. Na Roma antiga, ela foi um pouco influenciada pelos gregos, né? Os romanos, eles usavam as danças em espetáculos públicos, teatros e festas privadas. Então a gente já percebe uma mudança ali, pouquinho na organização, né? Já bem mais próximo do que a gente tem hoje. Algumas características, olha só, dessa dança, né? As danças, elas eram frequentemente acompanhadas por música e canto, servindo tanto para os propósitos religiosos como também para o entretenimento. E aí a gente salta um pouco na história, sai da antiguidade e vai para a Idade Média, compreender como que a dança atuava ou como que ela se comportava neste período. Bom, na Idade Média, a dança ela assumiu novos significados, tá bom? Muitas vezes associada ali às festividades e eventos sociais. Apesar da influência restritiva da Igreja Católica, que via muitas formas de dança como práticas imorais, como práticas pecaminosas, por conta do uso do corpo e algumas movimentações. Aspecto esse que fez muitos estilos de dança de salão, por exemplo, serem banidas, serem até mesmo proibidas durante algum tempo, porque a Igreja considerava, né, como uma prática pecaminosa, que trazia ali o corpo como objeto de desejo para quem olhava aquelas danças ou mesmo para quem praticava. Bom, nesse período a gente tem ali basicamente dois tipos de danças, né? São as danças folclóricas, que eram populares entre as classes mais camponesas. Essas danças, elas incluíam movimentos simples e repetitivos. Talvez vocês já tenham visto nos filmes aquelas danças que as pessoas param e aí abaixa, e aí vira para o lado, cumprimenta, e aí faz outro movimento, e é basicamente isso, seguindo ali uma coreografia ritmada por música, mas a característica principal, movimentos simples e repetitivos. A gente tem também, nesse período, a dança de corte, que eram praticadas ali pela nobreza, eram mais estruturadas, né, mais elegantes, a gente já percebia uma postura mais acentuada, e aí eu cito como exemplo a pavana e a alamande, tá bom? Como exemplos dessa dança praticada pela corte. Ainda nesse período, um pouquinho mais adiante na história, no período do Renascimento, ali entre o século XVI e XVII, nós podemos perceber uma revitalização cultural que influenciou diversos setores, né? A escrita, a ciência e também mexeu com a dança, tornando essa arte mais refinada e um pouco mais codificada. Nesse período, a gente teve aí uma ligeira modificação na dança de corte, olha só, elas se tornaram mais complexas, refletindo a música e a moda da época, e a gente tem como exemplos o minueto e o galliard, tá bom? E o balé também. O balé ele surgiu na Itália e França, né, com o primeiro, assim, aquele balé mais formal, o Le Ballet de Comunique de la Reine, apresentado em 1581 na corte francesa. E aí ele tinha aqueles elementos mais refinados, mais requintados, a postura. Não era um balé como nós conhecemos hoje, mais contemporâneo. Isso aí já faz parte do processo evolutivo da dança. Inclusive, nesse período, somente mulheres podiam executar a dança, né? Um pouco mais adiante, os homens adentraram a este ambiente e a gente percebe uma mudança significativa nesse cenário. No século XIX, olha só, a dança presenciou, né, ali um tempo de profissionalização, especialmente no balé, que se tornou uma arte teatral importante. E aí, para a gente ter uma ligeira ótica deste período, olha só, a gente teve o surgimento do balé romântico, onde o foco era a expressão emocional e a narrativa, com obras bastante conhecidas. Nós tivemos também o desenvolvimento da dança de salão, que se popularizou na Europa e América, né? Incluindo aí a valsa e outros estilos que foram surgindo, ok?
Bom, se a gente chegar mais próximo da gente aqui no tempo, no século XX, olha só, ele trouxe também uma diversificação significativa na dança, com o surgimento de novos estilos e novas técnicas. Para a gente ter uma ideia melhor de como foram essas mudanças, olha só, a gente teve aí o surgimento do balé moderno, onde coreógrafos famosos como Sergei Diaghilev e Vaslav Nijinsky inovaram os balés russos, tá bom? A dança moderna também a gente teve aí grande influência e são nomes muito fortes dentro desse estilo, né? Martha Graham e Isadora Duncan lideraram, né, um movimento que enfatiza a expressão pessoal e a liberdade do movimento, desprendendo um pouco da rigidez do balé clássico, que tinha ali os movimentos mais refinados, mais firmes. Então, eles tiram um pouco desse refinamento, dessa firmeza e colocam algo mais suave, algo mais fluido, tá bom? A gente teve também o surgimento de danças populares, como o jazz, o swing, o rock and roll, o hip hop, e que se tornaram, né, símbolos culturais. Se a gente olhar para o nosso tempo agora, né, para o século XXI, a dança ela continua a evoluir com a influência da globalização e da tecnologia. E aí a gente tem, principalmente como ferramenta de divulgação, né, desses novos estilos que vão surgindo, as plataformas digitais, algumas mídias sociais também, redes sociais são utilizadas aí para divulgar. Se a gente olhar no século XXI, né, a dança contemporânea é um estilo que mistura técnica de balé com dança moderna e outros estilos, focando na expressão individual e também nas emoções, quase que dialogando ali de forma mais próxima com os praticantes, com os participantes e até mesmo com os espectadores. A gente tem também as danças urbanas, que citam estilos como o hip hop ou breaking dance, ou o crouping, que ganham destaque principalmente nas culturas juvenis, que encontram nessa batida e nesse ritmo um diálogo que fala mais com a sua geração. Tudo isso acompanhado aí da interatividade digital, né? A gente cita a tecnologia que permite novas formas de criação, o texto continua, novas formas de criação e performance de dança, como o uso da realidade aumentada e também da videodança. Bom, a dança é tudo isso, né? É uma forma de expressão artística que abrange uma ampla gama de estilos e tipos. Cada estilo possui características distintas e influências culturais e históricas únicas. Mas, se nós pararmos para olhar, nós temos estilos de dança para você colocar em uma mesa e escolher qual que você quer, qual que você se identifica, né? Para isso, eu preparei aqui um cenário maravilhoso para a gente observar os muitos estilos de dança que nós possuímos, né? Olha só, nós temos aí, coloquei como marca central a palavra dança, e nós temos as variações, olha só, vou começar aqui pela dança clássica, as danças clássicas. Nós temos o balé clássico, o balé romântico, o balé neoclássico. Nós temos as danças folclóricas, por exemplo, nós temos aí folclóricas e tradicionais, né? Nós temos o flamenco, o fandango, o samba de roda. Dentre as danças modernas, nós temos a dança moderna propriamente dita e a dança contemporânea. Nas danças urbanas, o hip hop, o breaking, o crouping. Nas danças de entretenimento, o jazz, o tap dance, né, que é o sapateado, e o Broadway dance. Nas danças latinas, nós temos a salsa, a rumba, o cha-cha-cha e o merengue. Nas danças de salão, temos aí a valsa, o tango, o foxtrot, o quick-step, o samba de gafieira. Por fim, nas danças de espetáculo, danças de performance e espetáculo, né? Cito aí o Cirque du Soleil e a dança aérea. E nas danças africanas, o Afrobeat e o Jam Dance. São todos estilos de dança. Nós vamos tratar nesta aula de modo específico sobre as danças latinas, e aí temos ali alguns estilos, né? A salsa, a rumba, o cha-cha-cha e o merengue, e nós vamos tirar só um desses estilos, que é este que aparece agora para nós, é a salsa. Nós vamos falar sobre ela, embora ela remeta, né, ela relembre a gente aí um tempero culinário, relembre aí algo que a gente usa muito na cozinha. Ela é também um estilo de dança de salão.
Isso mesmo. Nós vamos falar sobre a salsa, que é este estilo de dança de salão que teve origem no Caribe, especialmente em Cuba e Porto Rico, antes dela se popularizar em Nova York e em outras partes do mundo. Para a gente ter um visual melhor de como este estilo de dança se enquadra, engloba e abraça qualquer um que se disponha a praticar, olha esta imagem que preparei para vocês. Desde crianças, dançarinos amadores, profissionais e até mesmo idosos podem praticar a salsa, podem dançar aí este estilo de dança de salão. Isso porque ela é uma dança que mistura vários ritmos, movimentos, né, de origem africana, europeia, e ela acaba por refletir uma rica história cultural das regiões onde ela se desenvolveu. Embora nós conheçamos, talvez dos filmes, talvez um pouco de vivência, um pouco da música, mas praticar a dança de salão salsa é uma experiência única, né? Onde você, além da conexão com o seu parceiro, com a sua parceira de dança, você experimenta ali um estilo que é encantador, um estilo fluido, um estilo que faz você se envolver com a dança e se apaixonar por ela. Isso acontece principalmente pelos ritmos que a gente tem ali dentro da salsa, né? A salsa ela é caracterizada por uma variedade de ritmos que se entrelaçam para criar um som vibrante e energético. E aí a gente tem nas letras contadas ali, né, canções de amor, canções de romance, algumas canções trazendo um pouco do cotidiano, falando das amizades, entre outros tópicos, né? Mas entre os ritmos mais comuns aí da salsa, nós temos o som cubano, que é um dos pilares da salsa, né? O som cubano, ele combina elementos africanos e espanhóis com uma estrutura rítmica complexa e uso de instrumentos como o trés, a clave e as congas. Além desses, né, há o mambo, o guancacó e o cha-cha-cha. São todos ritmos aí da salsa. Vale a pena conferir, colocar aí nas suas plataformas digitais e escutar um pouquinho dessa música maravilhosa e quem sabe já começar alguns passitos. Se você não sabe o que é passito, a gente vai conhecer o que são eles na próxima cartela que fala sobre os gestos e movimentos aí, né? Os movimentos da salsa, eles são sensuais e expressivos, envolvendo uma combinação de passos rápidos e giros. Alguns gestos e movimentos, eles são característicos, né, da salsa, e eles incluem aí, eu vou citar aqui alguns para vocês, olha só, os passitos, como eu falei para vocês, são pequenos passos de dança, eu não me arrisco a fazer aqui, tá bom? Mas os dançarinos executam eles individualmente. Muitas vezes eles são usados para mostrar a habilidade e o estilo pessoal do dançarino, né? Basicamente aquele convite onde o homem ou a mulher está ali sozinho dançando, mostrando que sabe dançar, tentando atrair algum parceiro ou uma parceira para começar ali aquela dança em dupla. A gente vai ter também como característica, né, os giros, onde os movimentos circulares, tanto individuais quanto em pares, são um elemento central ali da coreografia da salsa. É um elemento que chama a atenção o casal que faz esses giros, né, que proporciona ali dentro de uma, vou colocar assim, uma coreografia espontânea que acontece ali entre os dois, né? Algumas mais ensaiadas, melhor elaboradas, outras de forma completamente espontânea. A gente vai ter também os dips, que são os movimentos onde o parceiro inclina, né, o outro para trás, criando um efeito dramático e sensual também para essa dança. Talvez vocês já tenham visto mais expressivamente os dips ali na dança do tango, onde a moça põe aquela rosa na boca e é inclinada para trás. A gente tem também na salsa esses movimentos. Bom, esses movimentos podem aparecer, como eu falei para vocês, de forma mais elaborada, né? Também apresentados como formas mais espontâneas, mas a gente vai ter na salsa uma característica dos dançarinos e do estilo, as coreografias. Olha só, as coreografias de salsa variam de simples a altamente complexas, dependendo aí do nível de habilidade dos dançarinos. Em performances profissionais, atentem, né, para profissionais, a coreografia pode incluir, olha só,
padrões de passos sincronizados, que aí é onde um vai saber basicamente o que o outro já vai realizar na sequência, né? Movimentos acrobáticos que exigem a confiança entre os parceiros, exigem ali uma conexão e uma comunicação entre eles, e a gente vai ter também nesse cenário um pouco da improvisação, onde você vai permitir que a sua sensibilidade seja aflorada, a sua criatividade aconteça ali no momento para executar a melhor coreografia, ok? Então a gente tem os padrões criados, né, os movimentos pré-determinados, mas a gente também vai usar um pouco dessa sensibilidade para a improvisação. Tudo isso vai ser embalado ao som de música, né? As músicas da salsa, elas são vibrantes, né? Um ritmo, já falei do ritmo, mas a música propriamente dita, ela é vibrante e variada, com letras que frequentemente abordam temas de amor, alegria e vida cotidiana. Talvez essa seja uma das razões de ela capturar a gente pelos ouvidos e transmitir isso para o coração e para o corpo, tá bom? Alguns dos instrumentos típicos utilizados ali na criação e na condução dessas músicas incluem aí o piano, o baixo, as congas, os bongos, os timbales, trompetes e trombones, são instrumentos de sopro. Então, esse mix de instrumentos vai culminar e vai fazer um som maravilhoso. Bom, eu sei que a fala, né, eu trouxe aqui já diversos estilos de dança, falei ao longo da história como que a dança se organizou até chegar nos estilos que nós conhecemos hoje, inclusive a salsa. Porém, eu preparei um vídeo para que a gente tenha um visual maravilhoso, embora esse aqui esteja igual aquelas imagens do começo, né, seja um vídeo estático. Esse vídeo ele é embalado por som, ele vai se movimentar aqui e a gente vai assistir ele agora. Bom, não sei se vocês perceberam os movimentos fluidos, né? Mas eu quero que vocês assistam novamente, porém agora com o som, com a música, para que a gente tenha um visual completo, tanto do ritmo, da música, e tudo isso cadenciado com a dança, com a salsa. Vamos acompanhar novamente? Nesta apresentação nós tivemos, né, perdão, somente o som sem letra, né, uma canção sem letra, mas nós conseguimos perceber que os dançarinos tentam acompanhar as nuances, né, percebam ali no momento em que a música fica mais vibrante, tem uma jogada de corpo, tem todo um requebrado, né? O corpo conversa, dialoga propriamente com a música. Então a gente não precisa nem de letra, de tradução, porque o corpo, querendo ou não, fala ali nessas canções. Bom, a salsa é esse estilo maravilhoso e encantador, mesmo que você se veja como um amador, mesmo que você ache que eu não sei dançar, vale a pena você investir, assistir alguns vídeos, começar como um iniciante, iniciar ali com seus passitos na frente do espelho, daqui a pouco entra numa academia, começa a treinar, começa a evoluir aí as suas coreografias e aumentar a tua expertise como dançarino, né, como praticante de salsa ou de algum outro estilo de dança de salão, mas é um estilo convidativo e traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. A salsa, ela evoluiu significativamente desde as suas origens. Na década de 1970, olha só, ela foi para Nova York, nos Estados Unidos. Espaço, né, ambiente que se tornou ali um centro importante para a salsa. Lá, os músicos e dançarinos latinos, eles influenciaram e também foram influenciados por outros estilos musicais, como o jazz e o rock. E aí a gente tem um casamento maravilhoso, o surgimento
de um estilo já variado, né? Já variando um pouquinho ali do que estava se habituado a ouvir ali nas Ilhas Latinas, né? Da América Central. Bom, nos anos de 1980 e 1960, a salsa ela se espalhou globalmente. E aí a gente teve algumas variações regionais emergindo de lugares como Colômbia, Venezuela e até o Japão. Olha só, a salsa também se transformou em um fenômeno cultural com academias de danças e festivais dedicados ao estilo, né, surgindo aí em todo o mundo. A gente teve esses eventos sendo criados, inclusive a televisão tem trazido muito, né, os programas de televisão, os programas de auditório, têm trazido competições relacionadas aí, abordando esse estilo de dança. A dança, a salsa pode ser para alguns um estilo pouco conhecido, para os latinos, né? A salsa é mais que uma forma de entretenimento. Ela é uma expressão de identidade cultural, é um meio de conexão comunitária. Eu digo isso, nós brasileiros temos alguns, né? Temos o samba, né? Como uma identidade nossa, uma raiz nossa. Os amazonenses temos o boi-bumbá, né? Alguns como uma identidade, tem até a rivalidade ali entre os bois. Para os latinos, essas músicas, né, o que para nós é o samba e o boi-bumbá, para eles é a salsa, tá bom? A dança e a música, elas são celebrações de herança cultural e histórica, proporcionando um meio de preservação e transmissão aí de tradições, né? Então é uma forma que eles têm de manter viva a tradição do seu povo, e lá eles começam desde pequenininhos a exercitar, a praticar, desde o amor à música, né, o gosto pela música, né, eles gostam de ouvir uma saltita, como se fala lá, uma salsa boa, gostosa, começam a ser capturados pelo ouvido, essa música entra no coração, depois é refletida no corpo, ali nos pequenos passitos, que depois evoluem e se tornam grandes coreografias de salsa. Bom, a salsa também desempenha um papel significativo na coesão social, servindo aí como um ponto de encontro para as pessoas de diversas origens. Vocês viram numa imagem que eu coloquei lá um jovem treinando, dançando com uma senhora um pouco mais idosa. Então a gente percebe essas gerações, né? É um estilo que engloba ali todas as faixas etárias, está aberto para qualquer um que se disponha a praticar. Isso porque ela promove a interação social, a cooperação, o entendimento mútuo, né? Tanto entre os indivíduos quanto entre as comunidades. Como eu falei para vocês aqui, eu contei um pouquinho de como a salsa é entendida e interpretada pelos latinos. A partir disso, a gente percebe porque quando a gente passa, por exemplo, por pessoas, né, por comunidades de latinos, sejam venezuelanos, colombianos, a gente ouve comumente ali eles escutando a salsa. Não é simplesmente porque é o idioma deles, mas é porque faz parte da identidade cultural deste povo. E compreendendo isso, a gente se dispõe a conhecer um pouco mais e até mesmo aprender com essas comunidades. Bom, a salsa e as danças de salão, de modo geral, são uma atividade física que promovem inúmeros benefícios para o nosso corpo. Percebam que os movimentos inseridos, a atividade física proporcionada, né, por você encenar, coreografar ali algumas horas de música, demandam gasto energético, gasto calórico, ativação de diversos sistemas do nosso corpo e ajudam inclusive na prevenção de doenças como a demência, uma vez que você vai ter que trabalhar os aspectos cognitivos para gravar as coreografias ou os passos, quem sabe. Portanto, inúmeros benefícios estão inseridos aí na prática das danças de salão, inclusive da salsa. Agora que nós já conhecemos esse estilo, vale a pena, em algum momento, aprofundar um pouco mais aí a pesquisa, conhecer e, quem sabe, praticar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.